fica aqui. É. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. De bom para nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Depois de uma apresentação dessa, uma recepção calorosa com música, como a gente não ficar bem, não é? Gente, é uma alegria, uma satisfação imensa pós-pandemia voltar a essa casa que já nos trouxe tantas emoções, tantos momentos felizes. Já viemos cantar com o coral, participar do aniversário da casa várias vezes, viemos presencialmente fazer palestra, e a Dona Val falou do evento Espíritas em Ação. A última vez que eu estive presencialmente, teve uma moça que me pediu a camiseta do Espíritas em Ação, e a gente trouxe, só que eu não lembro o nome agora. Então, caso ela apareça na casa, eu vou deixar as camisetas para ver o tamanho dela direitinho, tá bom? Não posso esquecer isso. Gratidão a Dona Val, gratidão a cada trabalhador dos dois planos dessa casa, que é Santa Casa. É uma UPA do Cristo, é uma oportunidade ímpar de aprendermos e de aprendizes passarmos a trabalhadores. Ela convida-nos sempre a refletir a melhora de cada um de nós, que é espírito habitando transitoriamente um corpo, mas que não é o corpo, e através dos ensinamentos do Cristo, de Francisco de Assis, nos convida a sermos a melhor versão de nós mesmos, levando conosco todos aqueles que caminham pelo exemplo do trabalho no bem. Então hoje eu trouxe para falar com cada um sobre as curas de Jesus. E sempre vem aquela pergunta básica: por que Jesus curava? Então meu estudo é alicerçado nessa afirmação de que Jesus curava. E nós sabemos que nos estudos bíblicos, as falas, somando todas as curas, dão aproximadamente 30 curas. E Jesus fez todas com muito empenho e dedicação em meio ao povo. Então é algo que a gente não deve esquecer. Se nós somos cristãos e entendemos Jesus como guia e modelo a ser seguido por todos nós, somos deuses. Nossa luz vai brilhar um dia e que, portanto, nós também temos o mesmo poder, porque o Mestre diz que nós podemos fazer tudo o que Ele faz e muito mais. Basta que acreditemos, basta que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Haroldo Dutra Dias, certa feita, em Araraquara, falou sobre isso e eu achei interessante que ele disse assim: eu também me interesso em saber por que Jesus curava. E nos estudos em que me debrucei, cheguei a alguns apontamentos. E essa também era uma pesquisa minha. Algumas pessoas estudiosas, não só espíritas, diziam que Jesus curava porque através da cura o Cristo atraía pessoas. Porque até hoje, se você falar que tem um médium de cura, a casa enche. Médium de estudos, casa vazia, não é assim? Então as pessoas diziam que era marketing do Cristo. Lógico, existe um Galileu, um Nazareno, que está curando, está devolvendo a visão, paralíticos estão andando. Então era um merchan do Cristo. O Cristo se aproveitava das dores alheias para que através dessas curas, desses sofrimentos, as pessoas viessem e com esse chamariz ele pudesse falar do reino dos céus. Mas a gente conhecendo Jesus na sua essência, a gente acredita que não. Não é da conduta do Cristo se aproveitar da dor alheia para a partir daí começar a demonstrar o reino dos céus. O Cristo não faria isso. Não é da conduta dele. Bom, então se não é da conduta dele, a gente deve compreender outra coisa. As curas feitas por Jesus não foram algo, embora digno de nota, eterno. Porque o cego curado pelo Cristo morreu,
desencarnou. Então essas curas foram momentâneas. Mesmo Lázaro, que a gente vê, que as irmãs procuram Jesus, depois de 3, 4 dias, o corpo já estava ali com um odor forte, a pedra sobre o túmulo, e de repente a gente vê que essa pedra é removida pelo Cristo. Lázaro, levanta-te e sai para fora. E Lázaro sai para fora. Mesmo Lázaro, nessa morte, entre aspas, voltou à vida física. Então, se a gente começar a entender que as curas do Cristo, mesmo aquelas mais maravilhosas, são passageiras, porque o corpo tem um prazo de validade, também não dá para entender que Jesus tirou daquele sofrimento, mas que o corpo tem prazo de validade e pereceu. Nós acreditamos que haja algo mais. Então a gente começa a buscar um padrão. Tem que ter um porquê. Se não é na cura em si, que é algo eterno, o corpo físico é eterno, então deve ter outro padrão. Vamos buscar um padrão nos doentes, nas enfermidades, nos enfermos. Se nós olharmos todos curados por Jesus, a gente vai ver que também não há um padrão, porque Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus curou os ditos endemoniados, não é? Então eram várias, a mulher hemorroíça, esta, sem um movimento direto do Cristo, mas pela sua fé, de tocar nas vestes do Cristo, e de repente ele perceber e perguntar em meio à multidão para os seus discípulos: quem me tocou? E aí os discípulos, espantados pela quantidade de empurra, todo mundo querendo se acercar deste Galileu, que dizia as coisas belíssimas e prometia um reino, uma morada feliz, mas que sobretudo curar as nossas dores, com tanta gente tocando. Como é possível, mestre, saber quem te tocou? E a resposta do mestre é enfática: alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Então, por aí, pela fala do Cristo, a gente percebe que as curas tinham uma razão de ser para além daquilo que nós conseguimos enxergar. Muitos de nós que nos dizemos cristãos e que, portanto, reconhecemos no Cristo esse irmão maior a quem nós queremos seguir, ainda buscamos Jesus nas casas religiosas, nos templos de orações, numa doutrina consoladora para curar o nosso físico. Muitas vezes para resolver questões materiais e transitórias. Então, nos enfermos ainda também não é um padrão que daria para a gente seguir. Nos endemoniados em especial, que antigamente todo mundo que tinha síndrome do pânico, depressão, os transtornos mentais, todos eram colocados num pacote só, endemoniados. A gente sabe que Jesus tinha um carinho especial pelos ditos endemoniados que tinham ao seu lado companhia de amigos espirituais, muitas vezes tão necessitados quanto os encarnados. Porque a gente vê que Jesus conversa com 2, 3 entidades espirituais ao mesmo tempo. Então a gente também percebe que as curas, olhando da ótica da enfermidade, não há padrão. Mas a gente começa a observar que as curas de Jesus vão para além daquilo que é transitório e passageiro e tem prazo de validade. Então vamos analisar outra coisa muito importante. Todas as vezes que o mestre curava, ele dizia algo. E a gente vai começar a analisar as falas do Cristo para ver se a gente acha um padrão. Algumas vezes Jesus curava e dizia para as pessoas curadas, livres das suas tormentas físicas: vá e se apresente aos sacerdotes. Se nós não estudamos bem o Evangelho, não conhecemos a essência de Jesus, a gente diz assim: olha como ele queria se aparecer. É igual a gente no centro. Vem uma pessoa muito ruim tomar o passe, aí ela toma o passe com determinados médiuns da casa, do Centro Espírita Amor, né, Caridade, Francisco de Assis, Amor e Caridade. Aí você fala, a Dona Val fala assim: vai lá e se apresenta para os padres
e diga para eles que a nossa casa te curou. Então algumas pessoas que não conhecem Jesus falam, nossa, mas ele queria aparecer, né? Curava e mandava procurar os sacerdotes. Quando a gente estuda, a gente percebe o porquê Jesus fazia isso. Os sacerdotes, à época do Cristo, eram os trabalhadores da vigilância sanitária. Eles que faziam o papel que a vigilância sanitária, o pessoal da saúde faz hoje. Então, naquela época, todo tipo de doença que atrapalhava o ser humano de estar em sociedade sendo útil, trabalhando, principalmente se eram doenças que acometiam a pele e que, portanto, eram doenças ainda incuráveis, essas pessoas eram afastadas da sociedade. Não podiam mais trabalhar. Usavam, inclusive, uma capa que delegava que aquela pessoa não trabalhava. Então, toda vez que a pessoa se restabelecia da saúde, ela deveria procurar o sacerdote para mostrar que estava curada. Então, passava pelo sacerdote por uma avaliação. Olha, restabeleceu a visão, então agora ela pode trabalhar. Olha, ela está caminhando, agora ela pode ser útil novamente. Ela era trazida novamente à sociedade para exercer as funções profissionais que ela deveria ter ou poderia trabalhar honestamente e dignamente se manter. Então, uma das coisas que Jesus fazia sempre era isso. Vá, procure para que possa então voltar ao convívio social. Quando Jesus então falava sobre as curas, nós nunca, podem pesquisar no Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento ali, no Atos dos Apóstolos, a gente não vai ler Jesus dizendo assim, vá, eu te curei. A gente não vê essa fala do Cristo. Algo que a gente tem que guardar hoje ao sair daqui. Jesus nunca disse, vá, eu te curei. Ao contrário, o mestre dizia sempre para o outro que o procurava. Eram frases assim, que queres tu que eu faça? O cego diz, Senhor, que eu veja, que o Senhor me restabeleça a visão. A pergunta do Cristo tem uma profundidade tão grande, que se a gente trouxer para o entendimento cristão, à luz da doutrina, nós vamos entender algo, a essência dessa fala. Quando Cristo pergunta, que queres tu que eu faça? Ele deixa muito claro que nem todos nós, e nem todos aqueles que o procuram, sabem na verdade o que querem dele. E quando a pessoa diz assim, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu caminhe, ela está definindo, porque tem alguns doentes que não querem se curar, querem permanecer cegos, surdos, paralíticos. E a gente vai aprender hoje com Jesus que a cegueira, a paralisia, vai muito além daquilo que a gente enxerga no corpo físico. Nós podemos enxergar tudo e não ver beleza em nada. Nós podemos enxergar tudo e não vermos Deus presente em nada. Podemos caminhar para todos os lugares e permanecermos paralíticos da ação no bem. Então é isso que a gente vai começar a perceber então. Jesus atuava com as suas curas de uma forma diferenciada. Além de perguntar, além de fazer e mandar se apresentar aos sacerdotes, outra coisa que Jesus dizia era assim, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Hoje Jesus continua falando. Quem nunca na casa espírita buscou por causa de uma dor de estômago ou uma dor de cabeça que não passava? A dor curou. Passou. Eu tinha uma dor de cabeça, comecei a frequentar o centro, passou a dor de cabeça. Passou a dor de estômago. Tratei 30 anos com o médico, a coluna não melhorou. Comecei a frequentar o centro, tomar os passes às segunda-feiras individualmente, um tratamento, fazer estudo do Evangelho, melhorei. Passa um tempo, melhorou a coluna, volta a perna, melhorou a perna, vai a cabeça, e assim a gente vai, a dor vai andando. E aí a gente começa a perceber a fala de Jesus.
Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Essa também é uma fala. Outra fala de Jesus: tua fé te curou. Mas se a gente procurar na essência da língua à época de Jesus, não era curou a fala. A fala era tua fé te salvou. Diferença. Tem diferença do verbo curar e salvar? Tem. Se a gente procurar salvação no dicionário, a gente vai perceber. Quer ver? Olha, uma pessoa estava passeando no ano novo num cruzeiro, não é? Pagou um cruzeiro. E lá durante o cruzeiro, como o Titanic, bateu num lugar e de repente o barco começou a afundar. Essa pessoa estava se afogando. Todos foram salvos, menos Maria. Maria está se afogando. Salvar Maria é um desejo de fazer o quê? Tirá-la daquele momento de perigo e trazê-la de volta à segurança, à vida, não é isso? Então salvar é tirar do perigo e trazer de volta a vida que a pessoa tinha, porque a vida estava fluindo, ela estava curtindo, ela estava fazendo um trajeto e de repente ela foi tirada desse trajeto. Então quando a gente fala em salvação, está devolvendo. E isso são vários outros casos. A pessoa está andando de moto. Teve uma vez que eu vim aqui, a hora de sair a pessoa sofreu um acidente aqui pertinho, de moto. Então a pessoa sofreu um acidente. Quem está passando por perto, o que faz? A pessoa estava no fluxo da vida, fazendo o trajeto dela. De repente ela cai de moto. Quem viu o acidente, o que faz? Liga para o SAMU, vê se a pessoa está bem, conversa com ela e fica ali tentando salvá-la, para que ela volte a viver como estava. Então, quando a gente fala em salvação, para Jesus, salvação vai muito além de cura. Então, Jesus não fez as curas de corpos. Jesus estava indo para a cura de almas, de espírito que cada um de nós é. Lázaro, a pedra foi retirada, reviveu, como diz a música, voltou à vida física, mas eu tenho certeza que aquele contato dele com Jesus transformou Lázaro para todas as outras encarnações. Esse contato foi diferente. A mulher hemorroísta, Maria de Magdala, quantos Jesus não salvou? Então a primeira coisa que nós vamos entender, o que vem a ser salvação. Salvar é trazer-nos de volta à verdadeira vida, que é a vida do Espírito, o entendimento. E continuando, o que é importante a gente entender? Se Jesus dizia, a tua fé te salvou, é porque isso é muito relevante. É porque salvação tem outro nome. E aí, a gente percebe que algumas pessoas faziam de tudo para estar com ele. Vamos imaginar que hoje, é verdade, mas eu estou falando imaginar a presença dele. Porque se ele disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria, nós estamos em dois ou mais, falando dele. Com certeza ele está. A falange de trabalhadores da Seara do Cristo aqui está conosco. Então ele está presente. Não tem mais lugar para sentar. As cadeiras estão todas tomadas, inclusive aqui na frente. Onde Jesus estava, casa simples, fechavam-se janelas e portas, porque a casa ficava lotada de gente. Ele ia nas casas. E ali ele falava do reino dos céus. Ali ele realizava essas curas. E em uma das curas, olha que interessante. Está todo mundo aqui, fechamos as portas, fechamos as janelas, não dá para entrar mais ninguém. De repente, olha do teto. Quilômetros viajam um grupo de amigos carregando um paralítico para ver Jesus. Chegam lá na porta, não cabe mais ninguém. Não tem como vocês entrarem. Olha a fé. Esse grupo abre um buraco na telhinha lá do teto
E de repente, enquanto Jesus está aqui falando, descem o paralítico. Imagina a cena, todo mundo chocado, o paralítico descendo. Que fé é essa? E Jesus faz a pergunta célebre: tragam-no até mim, o que queres tu que eu faça? E o paralítico então anda. E Jesus diz: tua fé te salvou. E ele cura em nome de Deus. E ele diz que ele está fazendo aquilo para que todos saibam que o Filho do Homem é o enviado do Pai. Porque as pessoas questionam: nossa, como que o Senhor está fazendo isso aqui? Não é? E as pessoas questionavam Jesus. Aliás, questionar era sempre. E às vezes a gente se melindra por tão pouco, não é? Nossa, a Fatinha não me deu boa noite, acho que não está gostando do meu trabalho aqui na casa. Nossa, a Dona Val nem vem quando eu faço palestra, não gosta de mim. A gente cria fantasia. E com Cristo era natural. Pedro fazia isso. Em determinada passagem, narra o espírito de Humberto de Campos, o nosso irmão X, que Pedro estava com Jesus em Corazim. Corazim era uma cidadezinha pequenininha, onde Jesus foi para falar do reino dos céus na casa de Jeroboão. E Jesus estava lá e, como sempre, jantava. Igual nós espíritas, a gente se reúne, a gente não bebe, mas a gente come muito, não é? É comida. Jesus também gostava de cear com os amigos. Sabe essa alegria, né? De fazer algo de bom para os amigos? Então Jesus ceava. Por isso que a gente fala que quando uma pessoa é considerada muito amiga da gente, ela tem que tomar café e comer com a gente. Porque era o que Jesus fazia. E Jesus está lá com Pedro, nessa casa de Jeroboão, quando de repente 3 publicanos batem a porta. Jeroboão abre a porta, lá em Corazim, e aí eles percebem que eram 3 publicanos. Era um comerciante, um joalheiro, um senhor muito bem de vida, um outro que cobrava impostos. Batem a porta dessa casa porque também queriam ouvir as benesses, as maravilhas do reino dos céus. E aí Jesus estava de saída um pouquinho, porque perto da casa de Jeroboão havia uma pessoa que estava acamada e queria muito ver Jesus, porque ela já estava partindo para o outro lado, voltando para a casa do Pai. E ela queria entender esse Pai, essa casa, essas moradas. E ela queria ver o Cristo. Quando os publicanos chegam querendo ouvir Jesus, Jesus então vira para Pedro e diz assim: Simão, preciso ir onde me chamaram, mas receba-os e ampara-os com a verdade. Diz Humberto de Campos que Jesus falou: ampara-os com a verdade. Pedro tirou o amparo, só ficou com a verdade. E aí, quando Jesus saiu, os 3 entraram e falaram de uma maneira maravilhosa com Simão: caríssimo irmão, nós aqui estamos porque ouvimos falar desse Galileu que faz maravilhas e estamos encantados com esse Pai que ele está apresentando, com esse reino dos céus, e gostaríamos de ouvir um pouco dessas maravilhas. Simão Pedro então respira, olha para eles e diz assim para eles: raça de víboras, eu bem os conheço os 3. E começou, gente, a apontar o defeito de cada um. Você, fulano, você não pensa que eu não vejo o quanto que você retira do dinheiro das pessoas com as suas joias? Você é isso, aquilo, e começou a falar em impropérios. Eu não vou aqui repeti-los, mas ele apontou o joalheiro, e conforme ele falava, o joalheiro foi ficando envergonhado, falou todos os defeitos. Conheço os 3. Saiu do joalheiro, foi para o outro publicano,
foi para o outro publicano. Tantas barbaridades, tantas verdades, ele disse para os três, que quando Jesus volta da casa daquele amigo doente acamado, Jesus se depara com a cena dos 3 irmãos velhinhos ali, publicanos, amigos, chorando aos prantos. E Jesus olha para Simão. Simão abaixa a cabeça, porque já percebeu que Jesus viu que ele fez alguma coisinha errada. E Jesus, então, com muita tranquilidade, pergunta: Simão, que fizestes com os nossos irmãos? E aí Simão diz: Senhor, eu conheço todos. O reino dos céus, ele diz para os 3 no final, não é para vós. E foi nessa hora que ele falou: o reino dos céus não é para vós, que a porta se abriu e Jesus entrou. Então imagina, o que fizeste, Simão? Eu falei tudo que eles são, eu os conheço. Não são boa gente. Jesus diz: eu pedi para que os amparasse com a verdade, não os aniquilasse com a verdade. E aí Jesus então contorna: meus irmãos, venham cear conosco, sentem-se à mesa. E aí Jesus convida os 3, e enquanto ceavam, Jesus falava do reino dos céus e o quanto o Pai ama os pequeninos. A misericórdia. Simão foi ficando com vergonha, envergonhado. Os 3 saíram de lá felizes da vida e renovados, porque o Cristo acolheu. O Cristo falou coisas que vinham de um encontro com aquilo que eles ouviram falar desse Galileu, desse Nazareno, que fazia maravilhas e tocava. Sua aura envolvia de tal maneira que tudo que era dor se desfaz. Ao saírem da casa de Jeroboão, ir embora, Simão estava calado. Vocês acham que Simão entendeu? Olha como ele parece. Eu falo que Pedro é muita gente. Muita gente, né? E Jesus estava junto. Carne e osso, verbo, você podia tocar. Simão estava escutando. Na hora de ir embora, Simão pergunta assim para ele: Senhor, me diz uma coisa. Se o Senhor trata tão bem os que erram, o que vai fazer com os sãos, com aqueles que já estão no caminho? Cristo ficou em silêncio. Falou, né? Coitado do meu irmãozinho que ainda tem tanto a aprender. Mas com muita humildade o Cristo vira e diz assim: Simão, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí continuou calado a caminhada de volta a casa, de volta a Cafarnaum. E aí a gente volta então para as curas. Nós aprendemos, graças à doutrina espírita, que pecar tem um significado diferente à época de Jesus. Pecado significa errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós nos afastamos das leis divinas. E quando a gente se afasta das leis divinas, uma professora maravilhosa aparece no nosso caminho. Essa professora chama dor. E diz a espiritualidade, inclusive Emmanuel, que dor é diferente de sofrimento. A dor todos nós passaremos, porque está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma frase dita pelo Cristo. O Cristo não jogava palavras ao vento. Portanto, ele deixa muito claro que no mundo teremos aflições. Por que a gente se espanta quando é a nossa hora de testemunhar as aflições? A dor vai bater a porta de todos, ricos e pobres, brancos, negros, índios, amarelos, toda etnia, para todos.
teremos os momentos de aflições. E o bom ânimo? E a fé? Se não curastes, é porque não tinhais fé. Se a cura fosse só do corpo, a gente tinha entendido, mas a gente não entendeu. Porque nós continuamos sofrendo quando a dor bate à nossa porta. E Humberto de Campos, junto com Emmanuel, mais toda essa série psicológica de Joana de Ângeles, André Luiz, todos os espíritos, Ivone do Amaral Pereira, Caio Barchito, todos eles dizem que o sofrimento é opcional. Sofre quem não compreende. Por isso que a espiritualidade, ela vem ao nosso auxílio por instrutores e benfeitores. Instrutores são aqueles que nos ensinam, nos inspiram, nos levam para o caminho do estudo, do autodescobrimento e de vencer a ignorância. Por que a gente precisa de benfeitores? Benfeitores porque a gente precisa de misericórdia. E foi isso que Jesus fez à época que estava aqui em carne e osso e continua fazendo. Envia os benfeitores para que a nossa dor, o nosso fardo seja leve e o nosso jugo suave. Dentro disso, então nós voltamos para entender esse pecado que é errar o alvo. Também diz Emmanuel que todos nós nascemos com GPS de fábrica. Nós nascemos com as leis divinas na consciência. Portanto, quando a gente sai de lá e vem para cá, nós sabemos o que é certo e errado. Talvez nos esqueçamos com o percurso. Porque se o nosso problema é apego aos bens materiais, quando o dinheiro aparece, como o tio Patinhas, o olho brilha e a gente se esquece que somos apenas depositários. Mas tudo que aqui está, que os olhos podem ver e as mãos podem tocar, aqui ficarão. E a gente se esquece, mata e morre por isso. Não é à toa que a gente ouve dizer que herança é algo que os mortos deixam para que os vivos possam se matar, não é? Porque as pessoas esquecem o que é ser espírito. Dentro disso, se nós erramos o alvo, nós devemos restabelecer. Se a dor é essa professora que vai bater a nossa porta para que a gente possa recordar qual é o propósito da nossa existência, o que precisa ser melhorado em mim, que eu ainda não aprendi nessa encarnação. Porque às vezes muitas dores que temos, muitas doenças, advêm de outras encarnações. Mas hoje, dizem os amigos espirituais, que a maioria de nós está buscando esse sofrimento pelas atitudes distantes do Evangelho trazido por Jesus, da busca pelas virtudes que nos trazem paz e tranquilidade. Então, mediante isso, o que é importante nós compreendermos? Primeiro, não estamos sós. Jesus continua curando, continua fazendo, mas cura física é passageira. A maior cura que o Mestre faz é quando Ele nos ajuda a entender que a nossa fé deve ser tão grande, para que o entendimento de quem somos, o que estamos fazendo aqui e o que queremos levar conosco na mala da consciência, porque é ela que vai dizer se nós estamos leves ou pesados, se as roupas que estamos levando é adequada para o lar que queremos, é a consciência que vai dizer. Então nós devemos buscar entender essa salvação que Jesus nos propõe. Então, quando nós chegamos à casa espírita e nos defrontamos, nos deparamos com o entendimento de que é Deus, não quem é, mas que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, a gente começa então a compreender que Deus está em toda parte, porque Ele não é um ser como nós estamos agora. Deus é fluido cósmico universal. Tudo, em tudo Ele está. Por isso que o Cristo sempre dizia: o Pai
está em mim. Por isso que Paulo de Tarso, quando entendeu a grandiosidade do que vem a ser cura e salvação, diz: não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, por que Jesus curava? Jesus buscou, através da salvação, tirar-nos do pecado, do distanciamento entre nós e o Pai, e nos colocar no caminho novamente. Por isso que o nosso maior GPS hoje é a nossa consciência, guia para a salvação. E Jesus é esse guia, essa bússola e esse leme. A importância de compreendermos o Cristo na sua essência parte do princípio de que Jesus esteve com pessoas escolhidas não ao acaso, além dos 12 representarem as 12 tribos de Israel. Mais que isso, os 12 apóstolos, que de discípulos passaram a apóstolos, representavam as nossas imperfeições. Pedro, embainha a tua espada, quando arranca a orelha do soldado. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Pedro, que tinha problema com a sogra, leia o livro Jesus no Lar. O primeiro evangelho instituído, evangelho no lar, quem fez? Jesus na casa de Pedro. Naquela casinha simples, lá estava o Cristo, recebendo pessoas, atendendo a sogra, curando a sogra, conversando com ela. Diz o Lúcio, na Escola das Almas, capítulo 2 do livro Jesus no Lar, que a sogra pergunta para Jesus. Jesus acaba de falar maravilhas do reino dos céus, a sogra é igual a nós, levanta a mão. E Jesus então pergunta, minha irmã, ela diz: mestre, o que acontece no lar? Que quando a gente se reúne em família, tudo é flores, depois começa a convivência, tudo modifica. Como é difícil viver em família sob o mesmo teto. A sogra de Pedro fala isso. Estou traduzindo aqui a fala dela para vocês, que a época de Jesus era um pouquinho mais rebuscada. E aí o Cristo fala que o lar é o cadinho purificador. Nem toda casa é lar. Porque vocês sabem o que é lar? Dizem os espíritos, os amigos espirituais da nossa casa. Lar, lugar onde o amor reina. Então essa sigla significa lugar onde o amor reina. Então nem toda casa é lar, mas é ali que a gente tem que aprender a transformá-la em lar. Amando, perdoando, vencendo ressentimentos que a gente traz de outras e outras e outras existências, talvez de séculos. Então veja, quando a gente fala dos apóstolos, 12 homens extraordinariamente comuns, alguém já leu esse livro? Procurem esse livro na internet, 12 homens extraordinariamente comuns, que falam sobre os apóstolos. É um escritor americano, mas traduzido para a nossa língua. É maravilhoso você ler e ali encontrar como era Pedro, e o quanto Jesus ensinava até pelos nomes, por isso que ele transformava, quando a pessoa entendia, ela mudava o nome. Simão, Pedro. Pedro é pedra, rocha, alicerce, Cefas. Então, quando ele fazia as coisas erradas, Jesus falava Simão. Quando Jesus falava Simão, ele tremia na base, porque ele sabia que ele ia levar um puxão de orelha. Quando Jesus falava Pedro, ok. Então veja, isso é legal porque a gente começa a ver de uma forma diferente, graças à doutrina, que os apóstolos eram pessoas como nós, ignorantes do entendimento de quem era Jesus, o que ele veio fazer e qual a maior luta, que não era mudar o mundo, porque se fosse mudar o mundo não teríamos ainda problema na política, tanta corrupção, tantos problemas na educação, na saúde, desvalorização, guerras. Não foi esse mundo que Jesus veio mudar. Ele veio mudar o mundo que cada um de nós
Como é que a gente quer a paz do mundo? Já não diz Nando Cordel? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a certeza e a grandeza no meu coração. É isso. É isso que a gente vê. Então, gente, indo já para a conclusão da nossa fala, Emmanuel diz, olha o que o Emmanuel diz, que Jesus veio para os doentes. O Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho? Vocês já leram esse livro? Já estudaram? E se a gente faz essa pergunta, vocês acreditam que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho? Ou não? O que vocês acham? Dona Val diz que sim. Quem acha que sim, levanta a mão. Então vamos lá. Vamos começar. Avenida Paulista, alguém já caminhou por lá? Grande São Paulo? Vocês já viram o mundo em São Paulo? Estou pegando só São Paulo, a grande São Paulo. Japoneses, franceses, israelitas. Vocês já andaram na Paulista para observar no final de semana ou no dia a dia vários tipos de bancos de vários países? Não é assim? Brasil recebe tudo. Então nós somos uma miscigenação de raças. Brasil é complicado. É complicado. A gente olha, nossa, mata-se nesse país, às vezes mais nas favelas, o tráfico, do que em algumas guerras. Vocês sabiam disso? Quanta coisa ruim a gente vê na TV se você ficar procurando ali e assistindo, não é? E aí a gente fala assim, como que Chico Xavier, essa maior antena mediúnica, junto com os amigos espirituais, Humberto de Campos, diz que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então volta. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os... Quer lugar de gente mais doente do que o Brasil? Juntou tudo. Tudo. Estamos aqui. E por que a árvore foi transplantada daquele nicho onde Jesus estava para o Brasil? Porque nós que aqui estamos nos comprometemos a melhorar, a acolher, a abraçar, a transformar-nos para melhor, ajudando os outros que estão caminhando conosco. Então, se numa segunda-feira à noite, cada um de vocês está aqui, ou quem está nos assistindo agora, sabe que nós não estamos aqui em vão. Nós já entendemos que, embora as coisas corriqueiras da vida, doentes, todo dia, mais um ano, diz a música, mais um ano se passou, eu nem sequer ouvi falar teu nome, a lua e eu. Faz tempo essa música, né? Tem uns novinhos aqui que nem conhecem. E não passou? Parece que era ontem, na Dona Val, que a gente tinha 18 anos. Ontem. A casa, parece que foi ontem que foi fundada. Tenho certeza que os trabalhadores que já estão do outro lado, vêm nos dias de trabalho aqui e falam, com certeza, parece que foi ontem. É um ínfimo espaço de tempo para a imortalidade da alma. Portanto, o que a gente tem que compreender? No Brasil, existem assistentes e assistidos. Todos os dias, Jesus nos convoca ao trabalho. E aí eu trouxe algo aqui que é importante, que eu quero falar para vocês, que Emmanuel diz algo que vale a pena ficar no nosso coração. É a fala do Espírito Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 78. Esse capítulo é intitulado Ante o Divino Médico. Na frente de Jesus, que é o Divino Médico, traduzindo. Olha o que diz Emmanuel, prestem atenção, é um trecho só, não trouxe tudo. Sim,
Somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores. Traduzindo, Emmanuel está dizendo que cada um de nós, começando por mim, temos no mundo dos espíritos um prontuário médico, uma ficha com tudo aquilo que somos e que precisamos melhorar. Ele diz sim, ele está afirmando que cada um de nós tem isso. E ele continua dizendo assim: fichas das quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e nos analisam as ações e reações. Então, com essas fichas, benfeitores e instrutores estão diariamente nos acompanhando e vendo as nossas ações e reações. Porque olha que interessante, ação e reação são duas coisas bem diferentes. Nós temos que parar de reagir. Nós precisamos agir no bem. Porque a gente reage, a gente não pensa muito. Então as nossas ações no bem devem ser pensadas, porque nós somos acompanhados de perto. Nós temos um prontuário. Quem tem prontuário não é doente, gente? Emmanuel se coloca junto, porque ele diz, sim, somos. Ele não disse, vocês são. Olha que interessante. Somos. Então, qual a diferença, de novo, que eu acabei de falar de instrutores e benfeitores? Eu já disse que instruir não é ensinar, Dona Val, nós que somos professores, e outros que estejam aqui. Instruir é você tirar alguém da ignorância. Não sei fazer um bom bolo de fubá, um calda de chocolate, sei lá, que alguém vai ensinar. Quando a pessoa vai me instruir, ela vai dizer, Rose, espera, eu vou te passar a receita. E ainda quem, bom professor, não passa só a receita, ela dá o pulo do gato. Porque às vezes a gente faz a receita igualzinho e fala para a pessoa assim, fulana, eu fiz, não deu certo, não ficou igual o seu. Aí você vai ver, a pessoa faz alguma coisinha diferente, ela não deu o pulo do gato para a gente. Então, instrutores são aqueles espíritos que se colocam para nos ensinar e retirar-nos da ignorância. Somos ignorantes. Todos nós ignoramos algo. Muitos, inclusive, ignoramos a essência do que vem a ser Jesus e o que Ele espera de nós. A gente ignora até isso. Quantas vezes a gente fala, eu sou cristão, aí na hora de uma doença, para até de ir no centro. Por que comigo? Faço palestra direto. Não é? A gente não fala assim, tem que retirar uma mama toda. Nossa, vou parar de trabalhar. Não adianta. Tem uns que falam, comecei a frequentar e trabalhar, minha casa virou de perna para o ar. Não vou mexer mais com essas coisas, não. Todo dia que eu tenho que ir no centro acontece alguma coisa, eu fico nervoso, na minha casa parece que a coisa dá problema. Então os instrutores nos inspiram, vai no centro estudar, vai, você não pode ficar só sentado escutando, tomando água fluidificada direto e passe. Né? O pessoal fala, tem uns que na casa espírita dizem assim, para de ser o papapasse. Para mim foi assim que os espíritos falaram, vai ficar papando passe a vida inteira? Vai ser aquela que fala assim, eu sou espírita de berço, estou há 30 anos no espiritismo. Ah é? Você trabalha em que casa? Não, eu vou nas palestras. Todo domingo eu assisto a palestra, toda segunda eu estou lá. Mas e aí? Essas palestras não te fizeram sair do comodismo? Da paralisia? Então, para fechar, qual é a verdadeira cura de Jesus? Por que Jesus curava? A cura de Jesus verdadeira não é de corpos, é de espíritos. Quando Jesus colocou lá a cura do cego Bartimeu, Senhor, que eu veja, devemos trazer para a nossa vida essa história, porque Bartimeu já morreu faz mais de 2000 anos, acho que já reencarnou várias vezes. O estudo desse milagre é entender assim, onde é a minha cegueira? Como Bartimeu. Então todos os dias devemos acordar e dizer, Senhor, que eu veja nas pequeninas coisas da Tua presença. Pai, Criador de todas as coisas, o Senhor ajuda as criaturas através das
criaturas. Então eu tenho que agir. No meu trabalho, na minha família, eu preciso fazer. Onde está a minha paralisia? Ah, eu vou trabalhar no centro quando meu filho crescer. Eu vou trabalhar quando eu aposentar. Ah, eu vou trabalhar depois que a minha mãe desencarnar, porque agora eu preciso cuidar dela. Sempre tem uma desculpa. São tantos afazeres. Então vamos voltar para a casa de Pedro. Vamos voltar para a essência. Vamos sentar com Jesus. Vamos dizer para Ele, porque Ele está perguntando para cada um de nós: o que queres tu que eu faça? Que a gente fala: Senhor, que eu veja o que eu vim fazer aqui, que eu seja melhor, que eu saia da condição de internado e passe a ser enfermeiro, Senhor que é médico. E para finalizar, vamos lembrar uma musiquinha simples na casa de Pedro, que eu gosto sempre de cantar, que fala sobre essa necessidade de voltar na origem, no primeiro evangelho instituído, que não tinha luxo, mas tinha pessoas que queriam sair daquela condição que estavam. E foram entendendo Jesus aos poucos. E quando entenderam, depois de negar 3 vezes o Cristo, Pedro se tornou certo às pedras e edificou a primeira casa de benemerência, que foi a casa do caminho. Saiu pelo mundo, acolheu Paulo de Tarso, acolheu outros irmãos, Estevão. Quanta coisa bela continua Pedro fazendo. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples, comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras do Mestre Jesus. Vou imaginar eu sentado ali, entre Pedro, Tiago e Levi, à beira do lago de Genezaré, colhendo na alma as sementes de fé. E eu tão criança naquele lugar, sentia Jesus me abraçar. A casa de Pedro, a luz do ar, a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, você deve voltar. Eu sempre estarei com você a falar. A gente se encontra de novo a orar no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo a orar no seu evangelho no lar. E assim a gente vai encontrar Jesus sempre. Tem uma musiquinha do Sérgio e da Marlene, agora para encerrar em alto astral, que diz assim: o telefone do céu é a oração. Então a gente vai cantar junto e vocês vão ajudar a cantar, porque a Dona Val gosta de cantar, então vamos aprender. É assim, ó, a música fala assim: alô, alô, aí vocês falam alô, alô, tá bom? Vamos lá? Alô, alô, quem está do outro lado? Quero pedir que eu seja abençoado. Então, de novo, quem está do outro lado, quero pedir que eu seja abençoado. Então, vamos lá. Alô, alô, 2 vezes. 1, 2, 3. Alô, alô. Quem está do outro lado, quero pedir que eu seja abençoado, que eu seja abençoado. Mais uma vez bem alto.
Alô, 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 quem está do outro lado? Quero pedir que eu seja abençoado. A segunda parte. O telefone do céu, presta atenção, é a oração. De novo, vamos lá? O telefone do céu é a oração. Você diz uma vez, duas ou três, e se não atender, e se não atender, você diz outra vez, e se não atender, e se não atender, você diz outra vez. Vamos juntar os dois para finalizar. Alô, 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 quem está do outro lado? Quero pedir que eu seja abençoado, que eu seja abençoado. O telefone do céu, o telefone do céu é a oração, é a oração. De novo, o telefone do céu é a oração. Você disse uma vez, você disse uma vez, a nossa época naval, duas ou três, e se não atender, e se não atender, e se não atender, o que a gente faz? Você diz outra vez, e se não atender, e se não atender, e se não atender, você diz outra vez. Gratidão a todos pela paciência com que me ouviram. Que Jesus os abençoe grandemente. Uma alegria estar com vocês. Maravilhosa, que noite agradabilíssima, linda, linda, viu? Linda, 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 linda. Deixa eu convidar.